Bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra. Domingo que vem vai ser o culto de despedida da nossa missionária Joana e do presbítero Evaí. Vamos fazer um culto aqui abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: quem diremos, então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas se entregou por nós, será que nós dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica, que os que condenará é Cristo Jesus que morreu, o melhor que ressuscitou, a qual está à direita de Deus. Também intercede por nós, que nos recompensará do amor de Cristo. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedor pelo meio daqueles que nos amou. Os irmãos podem assentar glorificando a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos diante de uma mensagem muito apregoada, muito conhecida, sobre o Evangelho de Apóstolo Paulo. Paulo, ele começa a relatar na igreja de Romanos sobre a perseguição. Paulo começa a relatar sobre a igreja de Romanos, sobre o propósito. Paulo começa a relatar sobre as tribulações da vida. Observa que Paulo está diante de um problema muito grande, que o povo da igreja de Romanos não está querendo padecer. O povo da igreja de Romanos está reclamando pela perseguição. O povo da igreja de Romanos está sofrendo e está ficando irritado. O povo não está aguentando aquela opressão que muitas das vezes eu e você passamos. Paulo começa a instruir a igreja, Paulo começa a orientar a igreja, aí Paulo vai dizer: que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? O que pode nos separar? Ele está relatando isso, é porque o povo começou a parar de cultuar. Paulo começa a relatar isso, que o povo começou a parar de orar. Paulo começa a relatar isso, que o povo parou de ir para a igreja. Por causa de quê? Por causa da espada. Por causa da nudez. Por causa de quê? Por causa da perseguição. Por causa de quê? Por causa das provações. Paulo diz: o que pode separar do amor de Cristo sobre a nossa vida? O que pode separar eu, você desse amor? Observa que Paulo vai dizer: existe alguma condenação para aquele que está em Cristo Jesus? Não existe nada que pode condenar aquele que está em Cristo Jesus. O povo estava sofrendo, estava querendo parar de caminhar, porque estava vendo seus irmãos da fé morrendo. O povo estava parando de congregar, porque estava vendo seus irmãos pecar. Começava a colocar a culpa em tudo, esquecendo o amor de Cristo. O amor de Cristo é muito maior que as opressões de Satanás. O amor de Cristo é muito maior que as tribulações que você tem passado. O amor de Cristo é muito maior que as tribulações que você tem vivido. Só que o povo da igreja de Romanos esqueceu. Posso falar algo da parte de Deus? A igreja do século XXI também esqueceu desse amor. O povo que vivemos hoje esqueceu que amor é esse. Observa dentro do começo, da história. Quando Cristo ele nasce diante de uma perseguição. José e Maria, ele se afasta de Jerusalém, vai para uma terra estrangeira. Porque ele vai para aquela terra, pastor? Porque tinha pessoas querendo matar Jesus. Jesus, desde o começo da sua vida, é perseguido. Jesus nasce, Jesus cresce. Jesus um dia ele está pregando em Jerusalém, em Nazaré. E o dia que Jesus está pregando em Nazaré, o povo rejeita ele. Ele é expulso da sua própria cidade. Ele é expulso da sua própria parentela. Ele é expulso da onde ele foi criado. Aí você observa que o próprio Jesus vai dizer
que os profetas de casa não têm honra na sua própria casa. Jesus é expulso da onde ele foi crescido. Diante daquelas pessoas que conviveu com ele, que viveu com ele, olhou para ele na sua infância, na sua juventude. Jesus é expulso de Nazaré. Jesus, ele começa a pregar a palavra com os 30 anos de idade. Diante desses 30 anos de idade, ele começa a fazer milagres e maravilha, expulsar demônio, orar para os enfermos ser curados, multiplicar o pão. E diante desse áudio, Diácono Marcílio, havia uma multidão que apertava ele, uma multidão que queria aproveitar dele, uma multidão que sabia olhar para ele e dizer, eu preciso, e ele tinha aquilo para entregar. O povo cercava Jesus, o povo cercava Jesus querendo, e recebia. Só que dias vai passando, e Jesus começa a observar que o final do seu propósito está chegando. Jesus chega em Getsemane e ele começa a orar e dizer, Senhor, se for possível, passe esse cálice de mim. Observa que diante do texto, Jesus nasceu perseguido, foi expulso de Nazaré, mas no momento que ele estava entregando para todos, havia uma multidão que apertava ele, que amava ele, que abraçava ele. Só que quando ele chegou no tempo da dor, ele começou a observar que ele estava sozinho. Existe período na nossa vida que nós é expulso de algumas regiões, diante de pessoas. Nós é rejeitado por algumas pessoas. Existe momento que nós é perseguido por coisa que a gente não cometemos, mas sim pela essência que nós carregamos. Jesus não fez nada, mas foi perseguido. O povo queria matar ele, porque Satanás sabia muito bem quem era Jesus. Satanás não te persegue pelo dinheiro que você tem. Satanás não persegue porque você vem para a igreja. Satanás não persegue você porque você é bonito. Satanás sabe muito bem a promessa que te espera. Escuta só. A maior fúria do diabo é saber que diante da sua vida existe um reino. A maior fúria do diabo é saber que se você continuar, você vai para o reino do céu. A maior fúria do diabo é saber que diante dessa terra tudo vai passar, mas a vida eterna, oh glória, não passará. Olá, bacana, arava subnaraia. Pega na mão desse irmão, aperta a mão dele e fala assim: é por isso que você sofre, é por isso que você padece, é por isso que você é perseguido, porque o lugar que você vai ir, o que você vai morar, não tem dinheiro que tem poder para comprar, não tem ouro que tem poder para comprar, não tem cartão de crédito que tem poder para dividir. Aonde você vai é muito valoroso. Escuta, ele sabe como que é. Ele sabe como que é. É por isso que ele não quer que você vá. A maior intenção de Satanás é para você não viver o reino dos céus. Olha para mim. Cristo, abraçado por todos, era difícil Jesus caminhar. Era difícil Jesus passar, porque uma multidão apertava ele. Era difícil Jesus parar para ouvir alguém, porque todos queriam falar com ele. Era difícil saber quem tinha tocado em Jesus, porque todos queriam tocar nele. Só que chega um momento que Deus permitia você ficar com Cristo em Getsemane, lágrima descendo, coração partido, alma batida, destruído, abalado psicologicamente, frustrado na alma. E muitas das vezes a gente está como Cristo: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim. O ministério é marcado por perseguição. O ministério é marcado por rejeição. O ministério é marcado por aplauso. O ministério é marcado pelo áudio. Mas o ministério também é marcado por solidão. Jesus levou os seus 12 para chorar em Getsemane. Jesus levou os seus 12 para ter uma intimidade com o Pai. Mas diante dos 12 não teve ninguém para estar com ele na oração. Não tinha ninguém para estar com ele na oração, que Jesus deparou os seus 12 dormindo. Jesus se levanta, os anjos abraçam Jesus. A Bíblia diz que Jesus então é levado para o Sinédrio, Barrabás, e Jesus é colocado diante do povo. Abre uma votação. O povo prefere quem? Barrabás. O povo prefere quem? Escuta, uma multidão que Jesus alimentou, segundo o historiador, relata que era 35 mil pessoas.
15 mil homens, fora mulheres e crianças. Escuta, a multidão que Jesus alimentou não estava lá para gritar solta Jesus. O povo que Jesus libertou não estava lá para dizer solta Jesus. Os discípulos de Jesus, era 70, não estavam lá para dizer solta Jesus. Os apóstolos de Jesus, era 12, não estavam lá para dizer solta Jesus. Tem momentos da nossa vida que Deus vai nos isolar das pessoas que nos querem o bem. Vai nos isolar das pessoas que nos amam. Não é para castigar. Não é para deixar a gente abalado nem frustrado. É para você suportar o propósito. Olha para mim. Jesus foi rejeitado mais uma vez pela multidão. Jesus carregou uma cruz pesada. E no momento que ele está carregando, ele perde as forças. Ele perde o quê? No momento que Jesus está caminhando, ele perdendo as forças. A cruz é tão pesada que Jesus cai. Só que não poderia, ele não poderia morrer no caminho. O soldado mandou uma pessoa estranha ajudar Jesus. Escuta, Jesus tinha um amigo que era considerado aquele que amava ele, Lázaro. Não estava lá. Jesus tinha 3 próximos, Pedro, João, Tiago, também não estava lá. Jesus tinha uma mãe, Maria, também não estava lá. Jesus tinha várias pessoas, mas não estava lá. Tem momentos na nossa vida que Deus vai passar uma vassoura no nosso caminho. Vai deixar eu, você só para testar a minha fé e a sua fé. Só para testar aonde você ama Ele. Olha para mim que é muito forte. Olha que Paulo vai dizer. Que poderá separar desse amor? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem pode separar? Escuta, tem pessoas que param de cultuar o Senhor quando as portas estão fechadas. Tem pessoas que param de cultuar o Senhor quando a esposa vai embora. Quando o namorado larga o casamento, o namorado larga o relacionamento. Tem pessoas que param de cultuar o Senhor porque o irmão olhou de cara feia. Tem pessoas que param de cultuar o Senhor porque quando machuca. Que amor é esse? Escuta só, isso aqui é muito forte. Grava no teu coração. Eu falar que eu amo a Deus é fácil. Difícil é suportar a provação e dizer eu amo Cristo. O que demonstra que você ama Cristo não é como você fala, é como você vive. Chorando, sofrendo, padecendo, mas glorificando Ele. Oh, glória! Eu estou pregando para crente nessa manhã que a tribulação está forte contra a vida dele, o vento está soprando forte na vida dele, mas ele está dizendo: Senhor, eu perco tudo, mas a tua presença eu não perco. Eu perco tudo, mas a tua presença eu não perco. Olha Davi. Davi disse: Senhor, tu pode tirar tudo de mim. Eu perco o palácio, eu perco o reino, eu perco dinheiro, eu perco ouro, mas a tua presença não tira de mim. É amor. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Olha Jesus, carregando a cruz, ajudou todos, mas quando precisou de ajuda, foi um estranho que ajudou ele. Carregou a cruz, chegou diante do propósito, colocando uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça, tomou chicotada, foi pendurado no madeiro, e a Bíblia diz que ele pediu o quê? Água. Eles deram o quê? Vinagre. Pegaram uma lança, furaram o corpo dele. Escuta só, a Bíblia diz que o sofrimento de Jesus foi tão grande. Jesus, irmãos, não estou falando de Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Jesus vai levantar para o alto e vai dizer assim: ó Pai, porque tu me desamparaste? Mesmo sendo Cristo, sendo Deus, ele olhou para o seu olhar humano, a sua dor na alma. Ele disse: porque o Senhor fez isso comigo. Tem momentos na nossa vida, presbítero Evaí, que nós olhamos para o alto e perguntamos a Deus: por que isso acontece só comigo? Porque fulano não acontece essas coisas, fulano está fazendo tudo errado, fulano está fazendo tudo errado, mas ele vive tão bem. Mas por que logo eu? Será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca vou vencer? Será que nunca vou conseguir transportar a graça do Senhor sobre a minha vida? Escuta só, quem estava perguntando se Deus tinha abandonado ele foi o próprio Cristo. Sabe que a Bíblia relata? Que o céu se escurece, a terra treme e Deus vai querer matar todo mundo.
Só que Cristo olha para cima e diz: Senhor, perdoai eles porque não sabem o que faz. Tem momentos que nós falamos coisas que não poderíamos falar. Não é porque nós queremos, é porque nós só queremos ter paz. Tem momentos que nós falamos coisa para Cristo que não é porque nós queremos, é porque o coração já não aguenta mais. Você acha que Cristo olhou para o céu e falou: Pai, por que tu me desamparaste? É porque ele estava vendo Cristo sendo abandonado? Não, é porque a alma estava ferida. A rejeição tinha batido no peito, a humilhação tinha chegado diante da alma. Muito estresse, muita tribulação, muita aflição. Mas ele estava suportando. E teve hora que ele pensou em desistir. Mas o pai foi diante da vida dele dizendo: filho, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Eu estou pregando para crente nessa manhã que já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou em retroceder, já pensou em olhar para trás, voltar para trás. Mas Cristo desceu do céu só para te dizer: aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Olabacandarabaxúria, madacandarabaxandaraia, edecandarabaxúria, madaraia. Todo propósito tem um começo, todo propósito tem um meio, todo propósito tem um fim. E quem suporta o propósito vai viver a promessa. Quem suporta o propósito vai viver a promessa. Deus está mandando te dizer diante dessa manhã: aguenta firme, porque quando Deus te honrar, você não vai conseguir entender, mas vai conseguir glorificar Ele. Olha para mim que é muito forte. Ele foi levado ao céu, morreu. Lázaro precisou da ajuda de Cristo para ser ressuscitado. A viúva de Naim teve, aleluia, o seu filho morto no caixão, precisou da ajuda de Cristo. Só que Cristo foi diferente. Cristo desceu até o inferno, tomou a chave da morte. E sabe o que ele perguntou para a morte? Morte, aonde está a tua vitória? Inferno, aonde está o teu aguilhão? Você sabe que Jesus está relatando isso? Porque a maior autoridade na terra era a morte. A maior autoridade na terra era a morte. Ele chegou diante da morte e disse: morte, cadê a tua vitória? Rei da badaraia. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado, ele chorou, ele pensou em desistir, ele olhou para o pai e disse: pai, por que o Senhor me abandonou? Mas ele chegou até o inferno e disse para a morte: morte, chegou quem que é maior que você? Sou eu! Sou eu! Remanda agachadaraia. Você sabe que Cristo está dizendo para ti nessa manhã? Chegou diante da sua vida a presença maior que a angústia que tem batido na tua alma. Chegou diante da tua vida a graça que é maior que a tribulação da sua vida. Chegou diante da tua vida aquele que pode resolver e solucionar todo o seu problema. Pastor, está difícil. Pastor, não estou aguentando. Pastor, eu não vou suportar. Deus está dizendo: suporta, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Escuta só, quando Jesus morreu, a igreja que ele fundou, a igreja que ele discipulou, a igreja que ele ensinou, a igreja que ele ficou, sabe o que aconteceu? Começou um para o lado, outro para o outro, um para o lado, outro para o outro, um para o lado, outro para o outro. A igreja começou a despadecer. O povo começou a se afastar um do outro. Só que o terceiro dia ele chega. Oh, glória! Quando Marta e Maria estão olhando para o sepulcro, Marta e Maria estão preocupadas. Roubaram o corpo de Cristo. Roubaram o corpo de Cristo. Olha aqui. Marta e Maria conheciam a palavra. Marta que Maria sabia da promessa, mas ela se lembrou, aleluia, ela ficou preocupada, não com aquilo que poderia acontecer, mas pelo aquilo que aconteceu. Ela não viu o corpo de Cristo. Existem momentos que nós esquecemos da promessa. Existe momento que nós esquecemos da... Escuta só, irmãos. Quando Marta olha e procura o corpo de Cristo, Jesus vai transformar num jardineiro e vai dizer: o que tu procura entre os mortos? Diga para os outros que ele ressuscitou. Aleluia. Além dele tomar a chave da morte,
ele venceu a morte. Além dele tomar a chave da morte, vencer a morte, ele está presente diante dessa terra. Pode convidar aqueles que se afastaram, pode chamar aqueles que sumiram, porque ele apareceu. Olá, bacana, levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tudo posso naquele que me fortalece. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Jesus está dizendo para ti diante dessa mensagem, aleluia, quem está em Cristo Jesus pode sofrer, pode padecer, pode suportar a luta, pode desistir, pode tentar olhar para trás, mas quem está com Cristo Jesus sabe muito bem que até na luta ele tira proveito, até na guerra ele tira proveito, até na lágrima ele tira proveito. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Se você está sentindo essa glória, levanta a mão e glorifica. Eu profetizo que diante desse deserto, Deus vai te ensinar. Diante dessa prova, Ele vai te fortalecer. Diante dessa lágrima, Ele vai te capacitar. Diante dessa dor, Ele vai fazer sobre a tua vida aquilo que o homem não pode. Endecando, remandacando, remandacandaravassoia, remandacandarácia, endecando rias terra, manduicau, eberibai, endecando robiacépia. Pastor, mas está tão difícil. Escuta, olha que o texto que acabamos de ler. Se Deus não poupou nem seu próprio filho da cruz, se Deus não poupou o seu próprio filho da cruz, quem dirá de nós? Mas se Deus é por nós, Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem seu próprio filho do sofrimento. Ele não poupou nem seu próprio filho da chicotada. Ele não poupou nem seu próprio filho de receber um cuspe na cara. Ele não poupou nem seu próprio filho da humilhação. Mas ele disse, se ele é por nós. Você sabe por que Paulo está dizendo se ele é por nós? Porque ele está dizendo, Cristo carregou o testemunho. Cristo carregou o testemunho. Paulo está dizendo, ele venceu. E se ele venceu, tu vai vencer também. Agarra na mão desse irmão, diga para ele, aguenta firme, que isso aí é só uma fase, isso vai passar. 2026 está começando, e eu vou ver você no melhor de Deus sobre a tua vida. Eu vou ver você no melhor de Deus sobre a tua vida. Oh, Jesus! Paulo está dizendo, ele não conseguiu poupar nem seu próprio filho. Só que o seu próprio filho venceu. Seu filho não precisava passar por nada disso. Mas ele colocou seu filho para passar. Só para mostrar para nós que nós podemos passar. E também podemos vencer. Vão comigo. Paulo diz nas cartas de Romanos capítulo 27. Ele vai dizer, todas as coisas, porém somos mais que vencedores. Tu é vencedor. Tu é vencedora. Quem vai vencer uma coisa, quem nunca lutou, não existe. Só o Lula, né? Que vence você lutar, né? Só ele. O resto, meu irmão, tem que sofrer. O resto, meu irmão, tem que padecer. Tem que lutar. Se não tá, meu irmão, é roubo. E Cristo não está no meio do roubo. Cristo não está no meio da sorte. Cristo está diante do propósito. Se coloca de pé nessa manhã. Eu queria que a irmã André louvar assim de novo. Vem aqui na frente, você que pode. Você que está dizendo, pastor, eu não estou aguentando viver essa luta mais. Você que está dizendo, pastor, eu não estou aguentando mais sofrer essa luta mais. Vem aqui na frente. Eu quero profetizar uma unção sobre a tua vida. Escuta, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus poderoso. O meu líder é Cristo. O seu líder é Cristo. O seu pastor chama Cristo. O meu pastor chama Cristo. Ele padeceu. Ele sofreu. Só que ele venceu.
O maior líder dessa terra chama Cristo. Só que ele aguentou. Você sabe por que você sofre tanto assim? É porque pessoas que vão vir depois de você vão te olhar como espelho. É pra mim. Cristo precisava passar por tudo isso? Precisava? Não. Ele morava na glória. Ele morava na glória. Só que ele desceu só para demonstrar para mim e para você que diante dessa terra nós somos ovelha na mão do matadouro. Todo dia o matadouro está preparado para nos matar. Só quem está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei da promessa que Deus deixou para mim e para você. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. Irmãos, tem dia que eu estou tão mal. Eu vim para a igreja e eu fico tão bem. Por causa de que motivo? Porque a presença de Cristo é diferente da minha. Quando a presença de Cristo entra, Ele tira as feridas, Ele estanca o sangue, Ele te fortalece, Ele te capacita. Tem pessoa que fala assim, pastor, você está na obra dia, de tarde e de noite. É porque é um lugar que eu sinto bem. Eu amo. E é lá que eu sinto paz. É a obra que me faz sentir alegria. É na presença de Deus que eu sinto força. Se não fosse essa presença, eu estaria aqui. Eu estaria aqui. Deus está fazendo uma nova história sobre a tua vida. Escuta só. Imagine nós pegar uma pessoa que nunca sofreu, que nunca padeceu. Como a gente vamos olhar para ele como experiência? Como uma pessoa que venceu na vida. Um dia eu estava pregando a boca de fumo. E um jovem olhou para mim e falou assim, para você é fácil, você nunca passou o que eu passei. Eu falei assim, irmão, o que você tem passado, eu já fui, já passei, já venci. E estou te dizendo, se eu venci, tu pode vencer também. Experiência, testemunho. O seu testemunho vai impactar muitas vidas na manhã. O seu testemunho vai impactar muitas vidas amanhã. Escuta só. Mas pastor, Deus está me forjando em todas as áreas. Eu estou sofrendo em várias áreas. E é porque essas várias áreas todas, Deus vai fazer você ser canal de bênção para muitas pessoas. Tem pessoas que só sofrem na vida sentimental. Tem pessoas que só sofrem no financeiro. Tem pessoas que só sofrem na saúde. Mas tem pessoas que sofrem em todas as áreas. Já sofreu em todas as áreas. Mas depois, quando Deus chegou para honrar, Deus honrou com força. Lembra de Abraão e Sara e Agar? Sara não poderia gerar, pediu Agar para gerar. E quando a Agar gerou, Sara queria tomar a criança dela. Agar falou assim, não, Ismael é meu. Veio do meu ventre. Então, ela observa que Sara começou a implicar com ela. Agar então foge do deserto. A promessa que Deus fez para a vida de Abraão era com Sara, não com Agar. Só que diante do deserto, Deus observou a humilhação de Agar. Escuta só que isso aqui é muito forte. Diante do deserto, Deus viu o sofrimento de Agar. Diante do deserto, Deus viu o desespero na alma de Agar. E foi diante do deserto que Deus visitou Agar. Aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus tinha prometido a Abraão uma promessa. Só que Agar não tinha essa promessa. Mas diante da dor de Agar, Deus fez uma promessa para Agar, para Ismael. Deus está dizendo para ti, nesse deserto, Ele vai fazer aliança contigo. Nesse deserto, Ele vai fazer promessa para ti. Nesse deserto, Ele vai te surpreender. E o que Ele pode fazer é aquilo que homem nenhum tem poder para fazer. Eu conheci uma senhora com câncer na garganta, que todo dia estava diante do culto. Todo dia estava no culto, na oração, no saio do ciclo de oração, nos cultos de libertação. Todo culto ela estava lá, todo dia estava no culto. Segundo dia, que a garganta começou a piorar, ela não conseguia mais falar, mas estava no culto. Aí cortaram o cabelo dela, ela começou a emagrecer, ela estava lá. Só que um dia ela já não estava aguentando mais, ela ficou no hospital. Nós visitava ela e ela ficava cochichando assim na boca, assim ó, cochichando. E nós entendíamos que ela estava louvando a Deus. E ela estava lá. E um dia eu olhei para ela
Eu falei assim, meu Deus, recém-convertido, onde essa mulher arruma tanta força? O Senhor disse para mim hoje, a força que ela tinha era o amor que ela sentia por Cristo. E ela não venceu o câncer, morreu e foi para a glória. Maior que a vitória que venceu o câncer é estar com Cristo. Paulo diz, morrer com Cristo é lucro, viver nessa terra com Cristo é ganho. Tem pessoas que querem tudo nessa terra, mas não querem a vida eterna. E Satanás enfurece com a minha e sua vida por causa da vida eterna. Sabia disso? Eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. A irmã André vai estar louvando o Senhor. Eu quero que você nessa noite, nessa manhã, medite na letra desse hino. Pode soltar, irmão. Aleluia. Vem aqui na frente que eu vou estar orando em favor da sua vida. Oh, Jesus. Como é que ela louvou? Levanta as mãos para cima, vamos orar enquanto ele vai preparando. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, Pai, nessa hora, nesse momento, vai repreender, meu Pai, todo investido do adversário, vai repreender, meu Pai, toda a frustração do maligno, vai repreender, meu Pai, todo dano inflamável, vai repreender, meu Pai, tudo aquilo que tem tentado, meu Pai, roubar a paz, a alegria, meu Pai, desse irmão, dessa irmã. Pai, eu quero decretar, Senhor, Deus, eu quero profetizar, Senhor, Pai, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida do teu filho. Meu Deus, os teus filhos venceram, meu Pai, a provação, os teus filhos venceram o deserto, os teus filhos, meu Pai, passaram por muitas lutas, e diante dessa manhã, meu Pai, está diante da tua presença, da mesma forma, meu Pai, que o Senhor visitou H, visita o teu filho, Senhor, visita a tua filha, Senhor, meu Pai, da mesma forma que o Senhor, meu Pai, visitou H, meu Pai, fez uma aliança com H, Senhor, faça uma aliança, meu Pai, com o teu filho, renova, meu Pai, a tua filha, fortalece ela, Senhor, derrama, Pai, a tua glória, derrama, Pai, o teu poder, conceda a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Pode soltar. Oh, Jesus, oh, glória, glória. Meu Deus, a força do teu filho, derrama, Deus, a tua graça, Pai, derrama, Deus, a tua glória, derrama, Pai, o teu poder, derrama, Deus, a tua bênção. Oh, Deus, abençoa o teu filho, Senhor, derrama, Deus, a tua graça, Pai, derrama, Deus, a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faz pra dar vitória ao filho seu. Deus abre caminho pra você